Você disse que quer um carro, imaginou, pensou, tá tudo certo, esquece e solta o carro. O universo estará trabalhando para prover o carro no momento adequado. Quando o universo quiser, achar que é a hora. Esta é uma tremenda problemática para se usar a mecânica quântica nos negócios, que é querer forçar a barra para que as coisas aconteçam, quando se quer. Está indo, num carro, e tem um farol lá na frente, uma esquina, e vem um aqui está indo você, eles vão se cruzar. Você quer que o farol fique verde e este aqui também quer que o farol fique verde. Os dois estão andando e colapsando o farol verde para mim, este daqui e este daqui. O que acontecerá? Os físicos já pensaram nisso e chegaram na seguinte conclusão: quem colapsa o farol é o observador, um nível acima, o todo. Ele é que escolhe se o farol fica verde para este ou para este. Então o colapso da função de onda envolve dois seres. Um nível aqui embaixo que colapsa o que quer e um nível aqui em cima que permite o colapso acontecer, ou não, na hora certa. Isso é uma realidade que não é agradável, lógico, para muita gente, que a pessoa quer colapsar o que quer sem considerar outras dimensões, mais nada, pois é, mas acontece que nós temos 7 bilhões nesta dimensão também colapsando interesses contrários aos seus. No emprego tem 10 pessoas competindo por uma promoção. Os 10 estão colapsando que querem a promoção. Só terá, lógico, quem colapsa o final disso. É claro, o observador absoluto. Os outros 9 que não conseguiram vão achar que a mecânica quântica não funciona, porque eu colapsei e não aconteceu o que eu queria. Este tipo de raciocínio é porque não se considera todas as variáveis envolvidas. Inevitavelmente existe um nível acima de tudo, e este nível é que determina o resto. E aí nós entramos numa outra área que também é crucial para a prosperidade, que é a aceitação ou não aceitação. Que, na verdade, é a fronteira final onde nenhum homem jamais esteve. Enterprise, essa fronteira final interior de qualquer ser do universo. O resto são plumas e paetês, como se fala, questão é aceito ou não aceito. Existe uma realidade última que se impõe de qualquer maneira, simplesmente porque você está dentro dela, e não há como sair dela. Porque ela é tudo que existe, então não há como sair dela. Lembra daquela música para o planeta que eu quero descer? Não tem para onde descer. Não tem para onde fugir, não tem como desaparecer. Sumir, acabar, não existe. Energia só se transforma, ela não acaba jamais. E consciência é energia, energia é consciência. Portanto nenhuma consciência desaparece, só pode evoluir, transformar-se e isso, inevitavelmente. Quando a pessoa vai transcendendo de mitologia, aparece esta questão. É lógico que numa tribo passasse uma mitologia X que é simples, digamos assim, para aquelas pessoas funciona. Elas conseguem entender toda a sistemática simbólica e psicologicamente elas estão integradas e vivem bem dentro daquele sistema de crença, por mais horripilante que seja alguma delas para nós, modernos e ocidentais, tem coisas realmente brutais. Mas para eles é normal. Eles não estão fazendo o mal, eles estão simplesmente vivendo aquilo que eles acreditam. Lá na frente eles mudam, eles evoluirão e chegarão àquilo que a gente fazia, mas naquele momento para a tribo, aquilo faz parte do contexto deles, social, sociológico e psicológico. A tribo se desintegraria se mudasse isso radicalmente, como aconteceu quando chegou um antropólogo e passou um filme. O que eles fazem? Eles não se desintegraram. Eles incorporaram o filme na mitologia deles. Imediatamente pensam no poder que ele tem. Deve ser um deus. Então mais de um deus, e está tudo certo. Eles vão em frente, para eles não desaparecerem como civilização, mesmo que seja uma tribo de 500, 600 pessoas, eles têm que elaborar isso aí. Psicologicamente a pessoa se desintegra, como aconteceu com a pessoa que viu o pouso na Lua. Agora o pouso na Lua aconteceria como aconteceu de qualquer maneira, então a mitologia existente numa determinada época tem que ser bastante flexível para incorporar estes avanços, ou o que se chama o cisne negro. Extraordinário livro para vocês lerem. O cisne negro aparecerá um após o outro, não é um, são N cisnes negros e vão aparecendo sempre. Em todas as áreas, então aquilo que era o mais imprevisível, acontece, o mais incomum acontece. E se o negócio não incorporar a existência de cisnes negros, adivinha? Falência, quebra. Por quê? Porque não considerou essa variável. Acontecerão cisnes negros, inevitavelmente. A teoria do caos, universal. O caos existe para que haja crescimento, senão ficaria tudo estável e decresceria. E preciso pôr um tanto quanto de sistema caótico para que haja crescimento.
Se não você tem dados marcados, você joga o dado, 7, de novo 7, de novo 7, aí quebra a banca, o dado mais pesado que do outro. Para que possa haver equilíbrio o dado tem que ser perfeito, mas você joga dá 7, 5, 8, aleatoriamente. Embora este aleatoriamente ainda esteja debaixo da teoria do caos C, claro, debaixo do colapso do todo. Mas o todo deixa os dados rolarem para que haja imprevisibilidade e haja crescimento. E por isso que os físicos chegaram à conclusão, joga dados, vocês sabem a grande polêmica, joga dados. A mecânica quântica provou que joga dados, joga, aleatórios, para os demais, e assim o jogo é imprevisível, e o jogo é emocionante, porque você nunca sabe o que vem pela frente. Infinitas possibilidades, realmente infinitas, mas infinitas dentro de determinadas regras. Não é infinito onde qualquer coisa é possível, não. Não é assim, não é qualquer coisa impossível. O que é impossível, é impossível. Agora o que é possível, esse vai acontecer. Essa é uma das leis da mecânica quântica. Aquilo onde não existe uma proibição, acontecerá, compulsoriamente. Entenderam? Aquilo que não está proibido pelas leis físicas do universo, isto acontecerá um dia. Então as infinitas possibilidades, elas estão dentro de determinados parâmetros. Vamos dizer assim, não é uma aberração. Posso fazer tudo o que eu quiser. Não, não existe isso. Isso é ilusão. E infinito dentro de determinados parâmetros. Mas os parâmetros são tão extensos que para um humano ele pode trabalhar tranquilamente com o conceito de infinitas possibilidades. Mas as infinitas possibilidades estão dentro do todo. Tudo está dentro dele. Então isso é muito importante de se entender, para não se querer o impossível. Que aí entra no campo da esperança. Querer o impossível é a ilusão. Espero que dê certo, se nunca vai dar. Porque aquilo não está baseado em leis químicas, físicas, ecológicas, econômicas, etc. Isso é um pensamento multidimensional, que analisa, abarca, N variáveis de N dimensões e considera todas essas variáveis quando se vai tratar de se fazer um negócio. E o soltar é uma das coisas mais difíceis que existe, que o ego solte o resultado, deixe o resultado acontecer naturalmente, pois o ego quer controlar, prender, território, poder, força, que é o complexo R do cérebro humano, a parte do cérebro reptiliano, esse resquício da evolução, é o ego. Seria, desta forma, eu quero porque quero, tem que ser quando eu quero. E isso engessa tudo, todo o protocolo das coisas andarem, o que em física chama-se de efeitos e não. Você fica colapsando aquilo sem parar, eu quero isso, carro na garagem, carro na garagem. Nunca vai ter carro, para ter o carro tem que imaginar e soltar, pensou, criou, 100% solta. Um dia o carro vem. E claro que a partir daí você vai trabalhar para o carro vir, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e comprar o carro, pode ganhar o carro. Pode ser N coisas para você ter um carro, mas é preciso você pôr a energia em funcionamento, por você fazendo a sua parte, sem ansiedade, sem pressão, sem desespero. Bom, e aí alguém vai falar, eu estou com uma dívida enorme e agora não consigo relaxar, não consigo dormir, não consigo. Porque estou cheia de dívidas, o que fazer? A única coisa que pode funcionar é soltar. Quanto mais se preocupar com dívidas, mais dívidas terá. Onde se põe o foco aumenta o resultado. Isso é, pensou em dívida, aumenta a dívida. Se pensar em ganhar dinheiro para pagar a dívida, ficará difícil. Se pensar em ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, aí fica fácil. Aí você ganha dinheiro e paga a dívida, mas não está pensando em pagar a dívida, senão você põe o foco na dívida. Pensar em ganhar dinheiro para pagar dívida, você está pensado em dívida. E claro que isso não é fácil. Porque depois que está endividado a pressão é tremenda em cima da pessoa para que pague. Evidentemente, ela não vai pagar. Quanto mais pressão colocar para pagar, menos ela pagará. Quanto mais pressão sofre, com mais ansiedade fica, mais desespero, etc. E faz mais bobagem. É capaz de fazer mais dívida até a falência total. Depois que fale total, aí se acalma, aí relaxa. Vai acontecer alguma coisa, perde tudo, entrega tudo. Vai morar com alguém, volta para a casa da mãe, etc. Aí para de pensar certo. Para de pensar na dívida, porque já faliu mesmo, está devendo para todo mundo, impagável. Para de pensar, ai que o que acontece? A pessoa começa a progredir.
Tinha um grupo de empresários que estavam desenvolvendo um negócio e pondo pressão e eu falava que tinha que soltar, deixar fluir, que o negócio ia dar certo. E eles pressão, queremos, precisamos, necessidade e o negócio não andava. Até que um dia, uma sexta-feira, eles fizeram uma reunião e chegaram à conclusão que o negócio não ia dar certo mesmo. Então que cada um procurasse um emprego e devolvesse o negócio e estava tudo certo. Fim e foram para casa passar o final de semana. Aí eles relaxaram, foram ver jogo de futebol, se divertir, porque acabou o negócio, não tinha mais pressão de casa. Fim da história do negócio. Adivinha? Na segunda-feira o negócio andou, quando eles pararam de pôr pressão para o negócio andar. Mas e se parasse um mês antes? Andaria um mês antes. Desde o início era só não pôr pressão que tem que dar certo. Dará certo quando tiver que dar certo. Ah, então como que fica o colapso da função de onda? O colapso é para definir o que você quer, que tipo de carro, qualquer carro. Então vem qualquer carro, se você definir marca, cor, ano aí vem o que você definiu, quando chegar a hora de vir. Esta questão multidimensional é extremamente importante por causa disso, porque o ego se nega a aceitar que tem algo acima dele, além dele e acima dele. E isso emperra os negócios. Essa é a questão, porque tenho que considerar as outras dimensões no meu negócio. Se você não considerar que a tendência é por ego total, querendo que aconteça agora, aqui, é enorme, pois isso é o que o cérebro reptiliano faz. O balanço trimestral tem que dar este lucro. E o meu bônus deste ano terá que ser X. Não é assim. Vive trimestre após trimestre. E toda a pressão em cima. E tem que bater a meta do mês, do outro mês, do trimestre e assim por diante e pressão. Ou não é assim que se treina os vendedores? E se comanda? Na maioria das vezes é. Apareceu o cliente, põe pressão em cima dele, né? De qualquer maneira. Enfia goela abaixo nele o produto, o serviço, seja lá o que for. E aí a pessoa faz isso. O que acontece com o cliente? Ele se retrai. O cliente tem ego também. Então quando você quer enfiar goela abaixo dele alguma coisa, o cérebro reptiliano também dá passo para trás. Ele enrijece para trás. Por isso que nenhuma venda pode ser direta, toda venda tem que ser indireta. Aí vende, porque não entra em ação o cérebro reptiliano de nenhum dos dois. Aí se flui naturalmente. Mas para isso é preciso deixar o cliente decidir em paz. Agora, se você quer realmente vender muito qualquer coisa que seja, qual é o segredo que abre todas as portas? Ajudar. Bom, fazem milênios que isso é falado, até hoje a ficha não caiu. Você falar ajudar para um cérebro reptiliano é uma coisa muito difícil de ser aceita. Como ajudar? Ajudar o pato? Como? O pato tem que estar na minha boca para eu comê-lo, senão os outros 40 crocodilos também comem o pato. E quem chega antes? Vocês viram como fazem com os gnus? O mais fraco eles pegam, viram o almoço de gnu, de 30 crocodilos. E eles estão comendo civilizadamente, aquilo que você vê que eles abocanhando, girando no próprio corpo para a própria carne, e com 30 fazendo isso ao mesmo tempo. Patitas gara e o gnu lá no meio da água e os 30 abocanhando comendo, os 30 ao mesmo tempo. Isso é a forma civilizada dos crocodilos comerem. Eles não estão sendo selvagens e nem violentos. Pelo contrário, eles estão agindo com toda a civilidade de crocodilos. Agora imagine chegar para eles e falar: olha, este gnu está velhinho e que ele precisa atravessar o rio e que ele não vai ter a velocidade da manada. Vai levar um pouco mais de tempo. Vocês podem sair para o lado e deixar ele passar, dar força para o gnu atravessar? Imagina. E um exagero? E um exemplo extremo que estou dando. Não é muito não. Mas é a mesma história do cachorro e o escorpião. É a mesma. Estão os dois lá na margem. Precisa atravessar o rio. Escorpião diz: me dá uma carona. Eu vou aí em cima de você. O cachorro diz: você está louco. No meio do rio você vai me ferroar. Vamos morrer. Não, que isso? Não, vamos morrer aí lógico. Então está bom, sobe nas costas. E lá na metade do rio, o que acontece? Pumba. Ferrou o cachorro. Cachorro afunda. Escorpião também. Por que você faz isso, escorpião? Porque a minha natureza. A natureza de um cérebro reptiliano qual é? Poder, controle, território. Ego puro. Por isso que soltar é tão difícil. Você deixar o cliente entrar, ele olhar, ele conhecer o produto, seja lá o que for, deixá-lo com liberdade, perceber, descobrir quais são as necessidades dele, quais são os problemas que ele está passando na vida.
que quem sabe possa ajudá-lo numa outra área que ele está tendo problema, uma informação. Isto feito da forma desinteressada, porque se você abordar o cliente tentando levar vantagem em cima dele, usando só técnicas de vendas, não vai funcionar. A ajuda tem que ser desinteressada, aí funciona. Se você transformar o cliente num amigo e ajudá-lo, você terá um amigo e um cliente para o resto da vida. Mas isso tem que partir do fundo do coração. Isso tem que ser espontâneo. Isso é aquilo que se chama de amor incondicional. Você ajudaria de qualquer maneira. Ele compre ou não compre o seu produto, você continua ajudando. Você teve contato com ele, você ajuda. Interagiu, você ajuda. Se ele comprar, se não comprar, não comprou. Isso é o soltar. Vendeu, vendeu, não vendeu, não vendeu. Deixa fluir. O universo abastece se confiar nele. Confiar 100%. Sem fazer negócio como o universo. Por isso que é um estado da arte, perceberam? É o estado da arte isso. Isso não é banal. A pessoa pode pensar, então eu vou soltar todos os clientes e vou vender, porque o universo vai suprir, só que não. Vende nada e vai à falência. Não funciona. Isso não pode ser uma estratégia. Esta é a questão. Esta não é uma técnica de vendas. Não pode soltar achando que porque soltou vem agora, este mês. Não funciona assim. O observador, com o maiúsculo, ele sabe se você está soltando realmente, porque você acredita 100% e você fez a opção. Você aceitou a realidade última como ela é, ponto. Não como seu ego quer, como ela é, realmente. E aí entra a questão da mitologia, porque você pode soltar ou agir ou fazer qualquer coisa em função de uma determinada mitologia, uma caixinha. Então se eu fizer assim eu ganho. Isso é negócio. Isso é negociar. Barganha. Eu dou para receber. Isso é negócio troca. Eu vou fazer um sacrifício porque aí eu ganho aqui. Não funciona. Se for feito desta forma, está sendo feito dentro de um sistema mitológico X o que é simbólico, mas não é real. Certo? É a tartaruga, a terra, tartaruga, tartaruga, só que isso não é real. Se você buscar seus negócios em que há a tartaruga 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 100, você vai à falência, e a tartaruga não existe. Claro, não existe mesmo. Mas a pessoa faz os negócios achando que as tartarugas existem e depois acham que não funciona o universo. Porque não ganhou nada do que quer, o carro não apareceu, a viagem, a promoção, seja lá o que for. A pessoa não saiu daquele sistema mitológico, aquela simbologia que ela está vivendo. Se a pessoa saiu disto e enxergou a realidade, ela entende. Entende como funciona tudo, aí ela sabe que se solta de livre e espontânea vontade, por amor incondicional, ajuda incondicionalmente, sem esperar nada em troca, realmente não é com o objetivo de fazer negócio, te dou para você me dar. Não. Você dá porque você quer fazer isso, é o que você é. Você é assim. O escorpião ferrou o cachorro porque ele é assim, ele é escorpião, é da natureza dele, ele tem que fazer aquilo. Se o escorpião não ferrou o cachorro, quando ele chegar à margem, ele é um escorpião neurótico, tem que fazer psicanálise. Porque ele violentou a natureza dele e ele tem que ferroar. Agora o problema é de quem? Do cachorro. O cachorro não capta isso. O cachorro não entende que aquela natureza não pode ser menosprezada. Ele não vai se violentar, ele vai ferroar. Ele é assim. O escorpião é autêntico 100%. Você pode confiar nele, porque ele sempre será escorpião, até que ele evolua. Mas como escorpião, ele é escorpião. Então pode ter certeza, não põe ele nas costas, porque vai acontecer. E se você não põe, você atravessa tranquilo e deixa ele lá na margem. Isso na vida é extremamente importante de se entender. Existem N predadores humanos, pessoas, mas com espírito predador, tomar do outro a qualquer custo, sob qualquer meio etc. N vivendo em sociedade. Estima-se de 3 a 4% da população tem esta característica. 3 a 4% da população. É com trema muito. Se você tiver um jogo de futebol com 100.00 pessoas, você tem 3.000 predadores naquele estádio. Então se você puser no âmbito social geral, você se depara com N deles vivendo normalmente, funcionais, normais. Mas é como o escorpião. Se você deixar chegar perto, o prejuízo é certo, em todos os sentidos. Enxergar a realidade é extremamente importante, porque senão, aí não quer, nem quer saber que existe predador. Não quero nem saber, que coisa horrível. Eu vou viver como se isso não existisse, só que um deles.
Olhar a probabilidade. É muita gente. Pode chegar perto, aí você fica sem nada. Por isso que fugir da realidade, fugir de entender como funciona o universo é uma coisa desastrosa, que traz muito sofrimento. É preciso sair da zona de conforto e enxergar a realidade nua e crua. Agora a realidade nua e crua é uma coisa horrível. Não, não é. As pessoas têm a ideia de que se eu for enxergar a realidade nua e crua, nossa, só essa expressão já é um problema. Não, não é horrível. A realidade é benevolente. Mas é difícil acreditar nisso, eu sei, mas por que é difícil acreditar nisso? Porque está vivendo dentro de uma caixinha com uma determinada mitologia, porque é simbólico dentro do entendimento que aquelas pessoas têm da realidade. O simbolismo é criado por aquelas pessoas, ninguém trouxe de fora. Uma tribo desenvolveu uma forma de simbolizar a realidade para se integrar no universo e poder viver funcionalmente, sobreviver. Então, agricultores têm uma simbologia e caçadores têm uma outra simbologia. Agricultores vivem na terra, têm uma simbologia, e quem invade a terra do outro, a tribo, e mata, tem outra simbologia. Muda ou da mitologia, muda em função dos interesses daquele grupo, eles criam a mitologia de acordo com o interesse do grupo. E por isso, ao longo dos séculos e milênios que você tem mitologias, mas tem padrões. Quem é caçador, coletor é uma mitologia, agricultor, outra mitologia e assim por diante. Tem um padrão mitológico, porque no fundo todos os humanos têm a mesma origem, a mesma fonte, os mesmos arquétipos, digamos. Entender a realidade é indispensável, e isso exige uma abertura de mente, uma abertura de sentimento, de emoção, de coração, ter coragem para desbravar o que você não conhece, mas que é real e que afeta você, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, mas afeta. Esse é o desafio deste século e dos próximos séculos. Esse é o desafio da humanidade para os próximos 100, 200, 300, 400, 500 anos. Talvez 1000 anos. Vai depender de como as pessoas se dispõem a trocar o paradigma, a criar, a transcender, a incorporar novas informações, novas visões de mundo, aceitar a mecânica quântica. Vai depender disso, literalmente. Se a troca do paradigma for feita o mais rápido possível, todos os problemas são possíveis de solução, perfeitamente, mas não vou dizer facilmente, porque a situação vai se complicando, século, milênio após milênio, mas ainda é possível de solução. É preciso expandir a concepção do mundo, e aceitar a realidade última. Esse é o primeiro passo. Sem isso, não existe progresso, não existe evolução e logicamente não existe felicidade, nem alegria, em hipótese alguma. Conhecimento é dinheiro. Como ganhar dinheiro? A maioria das perguntas que eu recebo são sobre dinheiro, sobre basicamente como se ganha dinheiro, como é que se sai da situação de dívida. Essas coisas, em praticamente 90% das perguntas o assunto é a questão do dinheiro. A questão do dinheiro envolve em primeiro lugar a rejeição do dinheiro. Se houver alguma crença que rejeita a prosperidade, o crescer, o evoluir, o ganhar, o prosperar, ser feliz, inconscientemente haverá uma sabotagem sempre que puder haver uma prosperidade. Isso em qualquer área. Quanto ao dinheiro é muito fácil perceber isso. A primeira coisa que a pessoa deve vasculhar em si mesma é algum sentimento de rejeição sobre dinheiro, rejeição filosófica, rejeição espiritual, rejeição religiosa, rejeição de qualquer tipo, de qualquer coisa que tenha ouvido na infância, de que dinheiro é sujo, de que tem que trabalhar como um burro para ganhar, que nasceu pobre, vai morrer pobre, e assim por diante. O que ouviu na infância que era uma batalha para ganhar alguma coisa para sobreviver e assim por diante. Esse tipo de situação vai se estendendo geração após geração e passa de pai para filho, para neto, para bisneto e assim por diante, e a crença se mantém inalterada e os problemas também. E muito importante que a pessoa perceba o sentimento que ela tem em relação a isso. Quando Clara vê alguém próspero ou sabe de alguém próspero, qual é a reação que ela tem em termos de sentimento? Ela fica feliz com a prosperidade alheia, ou sente inveja, ou sente raiva, ou é indiferente. Não está nem aí se ganha ou se não ganha. Como que pode criar uma situação de ganho, de prosperidade, se a pessoa tem sentimentos negativos em relação ao dinheiro? E vocês sabem, quando existe problema de dinheiro, tudo mais fica renegado ao segundo plano. Então como que pode haver uma evolução espiritual se tem problema de sobrevivência pessoal? O primeiro, o segundo e o terceiro degrau de Maslow da pessoa estão parados. Como que a pessoa pode progredir?
Então tudo fica na dependência da solução deste problema que parece insuperável. Ainda mais considerando a história deste plâncton. Resolvendo a questão da rejeição ao dinheiro, e você percebe isso quando alguém te convida para um novo trabalho, num sábado, num domingo, num feriado, qual o sentimento que isso gera na pessoa? Sempre que houver um desconforto, um sair da zona de conforto para trabalhar mais, é um mau sinal. É um sinal de que na verdade lá no fundo existe uma rejeição a progredir. Qualquer coisa em relação ao trabalho que seja igual ao que estou falando, que também seja sentida com o dinheiro, também implica na autossabotagem. Qualquer rejeição ao trabalho sabotará o crescimento, em todas as áreas. Se o trabalho é visto como uma maldição, como uma coisa horrível, uma coisa que gera desconforto, dor, tristeza etc., como que pode haver progresso? A coisa é muito sutil, não é só sobre o dinheiro. Se você perguntar para todas as 7 bilhões de pessoas do planeta Terra se eles gostam de dinheiro, eles falaram que sim, e no entanto vocês veem a situação que é no planeta inteiro. Se as pessoas gostam tanto de dinheiro assim e a situação é essa, tem algo muito errado na forma de abordar isso. E aí que entra a questão do trabalho. Sem trabalho não existe forma de ganhar dinheiro. E claro que se pode ganhar dinheiro de outras formas, mas essas outras formas gerarão karma. Isso trará serias consequências no futuro, tanto que gerará esse tipo de situação, assim tem que ser evitado. Para ganhar dinheiro não há necessidade de nada fora do normal. Fora de trabalhar sem prejudicar ninguém. Isso pode parecer uma coisa milagrosa. Como se pode ganhar dinheiro sem lesar ninguém, sem manipular, sem prejudicar, sem ser uma coisa de poder, de domínio, de território, de cérebro reptiliano? É aí que entra o trabalho de John Nash, Nobel de Economia em 1994. O que ele provou? Que a cooperação é a melhor forma de coexistência entre os seres humanos. Cooperando todos ganham. Bom, eu já sei que esta é uma abordagem muito esotérica para a consciência que existe hoje no planeta. A consciência de hoje é da competição pura e simples. Como é que se ganha? Quer competir? Não tem problema nenhum, dá para ganhar mesmo assim. Agora para competir é necessário que a pessoa, como eu disse antes, ela não tenha nenhuma rejeição a ganhar, a progredir, senão ela sabota isso inicialmente. Para competir é preciso gostar de trabalhar. Que não há meio de se ganhar sem fazer esforço, seja um pouco ou mais, ou muito mais, aí dependerá dos valores que a pessoa definir como objetivo. Mas esforço, trabalho tem que acontecer. E trabalho, em física, é quando você põe energia, fazendo alguma coisa. Essa é a definição de trabalho. Quando se põe a energia em movimento. Se não houver resistência para ganhar dinheiro, vontade de trabalhar, tá tudo certo. Se não tem nada contra o trabalho, nem fica olhando o relógio, nem quer saber que dia é, se está chovendo ou fazendo sol, se está calor, se está frio, está tudo ok. Então a segunda parte é a questão da escala. Se você vende o seu horário de trabalho, se você vende 8 horas de trabalho, não tem como você ganhar 16 horas de trabalho. Se você vende um horário de 8 horas, então daí temos a seguinte situação. Trabalhos que dependem de mão de obra horária, é lógico que terão um valor muito mais limitado do que o trabalho que tem escala. O que é um trabalho que tem escala? E o trabalho de um escritor, escreve o livro e o livro pode ser vendido para um número praticamente infinito de pessoas. Está disponível em série, então tem escala. Ele não está trabalhando para uma pessoa, 8 horas por dia, enquanto ele dorme o livro está sendo vendido. Cinema. Qualquer atividade que gere consumo que não depende do horário de trabalho dele, quer dizer ele está produzindo 24 horas por dia, independentemente dele estar fisicamente trabalhando ou não. Isso que se chama de escala no trabalho. Quem quer ganhar a mais, inevitavelmente tem que se decidir por um trabalho de escala, fazendo um trabalho de escala. Então quando se pergunta como posso ganhar dinheiro no trabalho que eu estou com um salário X, como é que eu vou dobrar isso? É praticamente impossível. Essa questão do dinheiro é uma questão muito racional. Existem duas formas de enxergar a vida. Você joga o jogo do mundo, isso é, você aceita o mundo do jeito que ele é, e quer participar do jeito que ele é, ou você solta o mundo. São as duas filosofias básicas da existência em qualquer tema, mas principalmente econômico. E isso tem enormes consequências, se você optou por uma filosofia de vida, ou por outra filosofia. Isso tem enormes consequências.
Nós estamos falando da pessoa que quer participar do mundo, então ela quer estar dentro do mundo. É diferente de estar mundo e não ser do mundo. Como eu já expliquei em outros livros, estar, mas não ser. Esse é o soltar. Neste capítulo ficaremos no estou no mundo, quero ficar no mundo, estou satisfeito no mundo, etc. Então, falando popularmente, jogar o jogo do mundo. Bom, o jogo do mundo é o jogo da competição. Quando isso mudar, será outra história, mas até lá muita água ainda passará por debaixo da ponte. Muito bem, então tem que competir com os outros 7 bilhões. Se fizer venda de horário, já sabe que tem uma limitação de mercado, digamos assim, de emprego, desemprego. Quanto mais mão de obra estiver disponível, menos ela vale. A lei da oferta e da procura. Assim, se tiver muita gente na sua profissão, seu trabalho vale muito menos. Se tiver pouca gente, vale mais. Se por alguma outra razão seu trabalho, o valor do salário está definido por alguma legislação, evidentemente que não há possibilidade de mudar isso. Como que se sai desta situação, para se ganhar dinheiro? Porque é uma questão absolutamente racional. Se você tem um trabalho que ganha um salário definido pelo mercado ou definido por uma lei, é praticamente impossível modificar esta situação. A não ser que você tenha uma promoção, mas isso já depende de outros fatores, muitos fatores, e depende também dos demais, porque é uma competição. Então fica muito complicado querer ganhar mais dinheiro dentro de uma situação desta. O que é que a pessoa tem que fazer? Criar uma alternativa de ganho. Ela pode fazer algo paralelamente, continua no trabalho, mas faz algo paralelo, cria um produto, um novo serviço, ou faz algo que já existe, produtos, serviços e comercializa isso. E divulga isso. Pronto, isso é algo em termos macro, muito simples. Não precisa grandes filosofias para se definir se tem um salário e estou preso naquele valor, eu tenho que criar uma outra coisa. No futuro, a maioria das pessoas terão profissões que sequer existem. Logo aparecerão novas profissões. Quanto mais a comunicação eletrônica avança, mais profissões que não existiam há poucos anos atrás aparecerão. Depende da capacidade criativa, da imaginação da pessoa, de deixar fluir a intuição, sentir a intuição. E aí vem, logicamente, aquela velha questão que é preciso algum grau de contato direto com o todo que facilita muito sentir, perceber e ouvir a intuição. Se a pessoa fala eu não sinto nada, eu não percebo nada, aí ela fechou as portas para receber a informação. A informação está acontecendo o tempo todo. Não tem um segundo do dia que a intuição não esteja recebendo a informação que a pessoa precisa, para tudo que ela fará na vida. Criatividade não é uma coisa que poucas pessoas têm. Todas as pessoas têm um canal de intuição aberto. Porém, se as crenças que ela tem pedem que ela sinta isso ou ela sabota a intuição que está recebendo, e aí a pessoa pensa que não tem intuição, ou que aquilo está paralisado, ou que isso é só coisa de artistas, roteiristas de filmes e etc. Não é nada disso. Qualquer pessoa tem intuição o tempo todo. Se ela parar, aquietar a mente um pouco e zero, cortar estímulos externos, voltar-se para dentro um pouco. Isso pode acontecer quando a pessoa está tomando banho. O que normalmente acontece, pois a pessoa foca numa coisa só, e aí termina as ideias, mas o tempo todo essas ideias vêm. Bastaria só parar com o palavreado interno, 70.000 pensamentos que ficam borbulhando na mente por dia e se sossegar um pouquinho isso, verão um fluxo contínuo de informação chegando, novos produtos, novos serviços. Num planeta com esse grau de carência material que existe, e com os recursos que o planeta tem, é apenas uma questão de transformar os recursos de todos os tipos em produtos, em serviços, isso é, pegar o recurso, colocar um trabalho em cima dele e gerar um produto ou serviço. A questão não é essa, não falta recurso, a questão é o que acontece e o progresso começa a surgir. Uma pessoa tem um número enorme de seguidores em uma das redes sociais. O que fez esta pessoa no Natal passado? Comentou em uma das redes sociais que a amiga dele, fulana de tal, fazia um panetone maravilhoso e provavelmente ele deu e-mail ou telefone na rede e o que aconteceu? Ela recebeu 5.000 pedidos de panetone. 5.000 pedidos. Numa simples colocação dele, de passagem, de que a amiga fazia panetone maravilhoso. E aí? O que aconteceu? Produziu-se os 5.000 panetones? Não. Essa situação é muito comum. Enquanto o progresso é pequeno, você inventa um produto novo e divulga e aquilo começa a ser vendido.
uma roupa nova, diferente. E tem, por exemplo, uns 30 pedidos por dia, 20, 30. Isto é, você tem um pedido confortável, com esses números, tranquilamente dá para continuar vida normal, confortável, faz aquilo lá, vende, está tudo certo. Porém existe uma questão na natureza. O crescimento é uma coisa contínua, cresce continuamente ou decresce. Estabilidade não existe na natureza, em nada. A teoria do caos garante que ou há progresso ou há decadência, o tempo todo. Quando a pessoa recebe 30 pedidos está feliz da vida, mas aí chega a 40 pedidos, 50 pedidos, 80 pedidos, o que acontece? Normalmente isso paralisa. Você vê evoluindo. Precisava de uma ideia, recebeu a ideia de um produto X, começa a fazer, e o sucesso é imediato, os pedidos crescem sem parar. Isso porque uma pessoa falou para outra, que fala para outra, então a coisa evolui e chega uma hora que a pessoa tem que, mas é uma hora que é logo, que a pessoa tem que definir se ela quer crescer mesmo ou não. E inevitável que o número de pedidos aumente, isso é o normal. Se a pessoa está trabalhando, produziu bem, o trabalho é bom, está divulgando corretamente, como que não haverá pedidos? Aí os pedidos aumentam, cada vez mais. Então num mês ou dois a pessoa já saiu da zona de conforto, a família já saiu da zona de conforto, neste ponto da história a família inteira já está trabalhando para produzir aquele produto que está sendo pedido e novos pedidos e aí já aparecem pessoas que querem representar aquele produto e querem vender para ganhar uma comissão, e a produção? Quantas pessoas revendendo aquele produto? E o departamento de produção como que faz? E essa produção no início, geralmente é a família que está produzindo isso. Só que não imaginava que a coisa ia tomar uma dinâmica e ia vender muito. E aí surge a tentação da sabotagem, de puxar o freio e parar tudo porque está crescendo sem parar. Quando se tem essa situação, qual é a conclusão que se pode chegar? Que realmente no fundo a pessoa não quer progredir, que não existe outra forma de isso acontecer. O número de pedidos, seja um produto físico ou serviço, crescerá sem parar. Se for em escala, crescerá exponencialmente. Não há forma de deter o crescimento. A pessoa quer vender 10 produtos. Isso não existe. Esses 10 produtos serão em um dia e uma semana e daí alguém já falou para alguém que falou para alguém. Isso virará centenas de pedidos. Os grandes fabricantes de qualquer coisa, todos que lhes passaram por uma situação idêntica a essa. A pessoa produzia individualmente até o limite da produção dela. Quando chegou neste limite que vamos supor, 16 horas por dia, 30 dias por mês. O que ela teve que decidir? Organizar isso ou tentar segurar. O que iria fazer com que o trabalho desaparecesse, o produto perdesse mercado. Porque quando você lança uma coisa, é só questão de tempo aparecer outra fazendo algo parecido para competir, lembra? 7 bilhões competindo, se inventou uma coisa, logo aparece alguém competindo com aquilo ali, seja o que for, é inevitável. Se você inventou e divulgou, você pode esperar que num instante já tem alguém fazendo uma cópia daquilo. O que você faz? Você tem que continuar, tem que inovar, tem que produzir. Senão o outro que está competindo, ele toma o seu mercado. É assim que funciona. E isto é o estar no mundo. Isso é fazer parte do mundo. Isso é jogar o jogo do mundo. É assim que funciona. São N competidores querendo tomar o mercado que você tem. Você quer produzir 10 por semana. Não vai dar. Infelizmente, não tem jeito, porque tem alguém que quer tomar esses 10. Você só quer produzir esses 10, alguém vai aparecer para tomar esses 10. Porque embora ele já esteja produzindo 150, ele quer mais os 10, porque ele quer 200, 500, 1000, o que for, não tem limite. Ninguém pensará do jeito que esta pessoa está pensando, vou fazer 10 e fico satisfeito se com a minha produção de 10. Para o resto da vida eu só quero ficar produzindo 10 e na zona de conforto, sem maiores problemas. Aumentou em X reais o meu ganho e estou satisfeitíssimo, e está tudo certo e agora eu posso ficar na zona de conforto. Eu estou ganhando um pouco acima, um pouco a mais. Isso não durará muito tempo, infelizmente, e é a verdade nua e crua num planeta de competição. Por quê? Qual o limite do que se quer ganhar? Não tem limite. Não tem limite. Basta você ver as notícias, acompanhar a história do planeta em todas as áreas. Você verá que o que manda é a competição. E nunca é suficiente, você já sabe disso. Se você tem um terreno deste tamanho, mostra um tamanho pequeno,
O vizinho compra um terreno um pouco maior, e você compra um terreno maior que o do vizinho. Isso vale para os carros, para os barcos, casas, para tudo, tudo. E todos também pensando da mesma maneira. Então o jogo é esse 24 horas por dia. Então aquele que senta em cima da coroa de lobos, amassa a coroa. Ah, já sei, agora o questionamento é: eu tenho que trabalhar sem parar. E tem que trabalhar sem parar. Havia uma pessoa que tinha uma transportadora, essa pessoa tinha centenas de caminhões. Negócio ia muito bem, estava tudo certo, está crescendo. Chegada a uma determinada idade, a pessoa começa a pensar em aposentadoria. E não era muita idade, mas surgiu a ideia na cabeça desta pessoa. Aí começou a elaborar que precisava diminuir a carga de trabalho que ele tinha. Quando a pessoa sente isso, ela começa a puxar o freio sutilmente. Ela nem percebe que está fazendo isso, mas só o fato dela emanar uma onda contra o crescimento, ou já está bom. O que aconteceu? O faturamento começou a diminuir, perdeu alguns clientes, as despesas fixas continuaram. Começou a vender poucos caminhões para pagar as despesas, queima uns caminhões ou 2 caminhões por mês, paga as despesas e vai em frente. No mês seguinte queima mais um caminhão, depois outro e assim vai. Bom, fazendo um cálculo nesta situação específica, chegou à seguinte conclusão: em 5 anos não haveria mais caminhão algum. Em 5 anos esta pessoa queimaria todos os caminhões se ele continuasse emanando que queria diminuir o trabalho dele, fisicamente, mentalmente, com horário. Quando ele percebeu estes números, que em 5 anos acabaria o capital, e que vende 100, já está preparada para 200, depois 500, depois 5.000 e assim por diante. Não tem outro jeito de ser. No universo, não é no planeta Terra. Isso acontece em qualquer lugar. Isso é uma regra universal. Ou cresce ou decresce. Não tem zona de conforto estável para ficar. Se vocês fizerem, quem está tendo dificuldade, quem sobrecai, sobrecai. Lembra zona de conforto. Chegou num patamar X, seja número de clientes, seja salário, seja uma receita X, perde. Acontece de tudo para perder. Fica doente, bate o carro, acontece N coisas, acidentes e a pessoa não tem controle nenhum, mas perdeu tudo. Mas aí ela começa de novo, cresce, encostou na barreira da zona de conforto, outra coisa acontece, ela decai, e faz assim, um padrão a vida inteira. Por que não passa deste nível? Porque o nível de baixo são os 30 pedidos por semana. Quanto bate os 30 pedidos começa a tensionar. Por quê? Porque aquilo ali exigirá mais. Não é necessário que a pessoa vá ter que trabalhar fisicamente para fazer os 60 pedidos, fazia 30 agora, 60. Não. Ela tem que organizar isso, ela tem que pôr gente na produção, tem que terceirizar, tem que arrumar uma forma de produzir isso, produzir mais, porque os pedidos estão chegando e tem que arrumar pessoas para produzir. O que acontece? Ela tem que gerir essas pessoas. Então, em vez de comandar 1, 2 ou 3 pessoas, aí ela tem 10 pessoas produzindo, ela tem que gerir os 10. Então, isso só na produção. Minas é preciso comprar os insumos, comprar o material para ser produzido, colocar trabalho no material para gerar o produto, é preciso abastecer isso, controlar o estoque disso, aí tem a questão da cobrança, entrada e saída. É inevitável. A cada patamar que se subir, o grau de complexidade do gerenciamento disso aumenta. E aí mora o perigo da autossabotagem, porque está indo bem na produção, mas o departamento de vendas começou a fraquejar, pois nunca vende. Daí a pessoa pensa, está dando muito trabalho isso, e começa a tirar o pé do acelerador, e o pessoal do controle, da contabilidade da entrega e assim por diante, percebem. Uma empresa familiar que faça 30 produtos por semana em questão de meses, se o trabalho for feito direito, se a divulgação for feita direita, em meses isso tem que vingar. E uma empresa pequena, mas uma empresa tem, na prática, todos os departamentos de uma gigantesca multinacional com centenas de milhares de funcionários, a estrutura organizacional é a mesma. Seja uma coisa pequena ou imensa, é só questão de escala. Quantas pessoas tem cuidando da distribuição, da entrega dos produtos? Tem 2. Numa empresa grande vão ter quantos? Milhares, mas nesta tem que ter esses 2, e também tem que ser administrado isso. Desta forma, quem começou a história de fazer os 30 produtos por semana,
Num instante passa a ter que administrar pessoas. Lógico, isso pode ser delegado, pode-se contratar pessoas que controlarão as pessoas que administrarão. Você terá que administrar quem está administrando os outros. Isso é uma diretoria, logo isso vai dar mais trabalho ainda. Vai, porque além de produzir, comprar, entregar, controlar, cobrar, ainda tem que gerir essas pessoas todas. Qual o nome para a pessoa que faz isso? Empresário, executivo, essa é a função dele. Isso é ganhar dinheiro. Esses ganham dinheiro. Inevitavelmente chegará nesta situação mais cedo ou mais tarde. Mas eu tenho visto acontecer rapidamente porque quando se divulga corretamente, o progresso é exponencial. Antigamente isso era muito difícil de fazer. Após o advento da internet, o mundo mudou completamente. É uma nova era. Essa nova era ainda não caiu para muita gente no planeta, mas está caindo. Zero poder de comunicação com essas novas ferramentas é absolutamente infinito, é do tamanho do planeta. Qual o potencial número de consumidores para o seu produto? 7 bilhões. Então, nós estamos falando de 30 por semana. Toda a questão está na divulgação. Não é questão de porque está caindo de graça na cabeça da pessoa nela te infectar, certo? Toda a informação está vindo. Existem milhares e milhares de livros em todas as áreas de administração, não falta a informação. Assim, inventar uma coisa não é problema. Novos produtos e serviços, etc. Isso não é problema. O problema está na resistência a divulgar corretamente. Porque a pessoa sabe que se ela divulgar corretamente, ela vende, e venda significa produzir e entregar. E onde ela sabota? Ela sabota na divulgação. É óbvio que ela vai falar que está produzindo, que está fazendo todo o esforço que é necessário para produzir os 30 produtos por semana. E aí quando se fala então agora divulgar, ai que o freio é puxado, porque a pessoa sabe da história dos 5.000 panetones. Um único comentário de passagem e não foi propaganda que a pessoa fez. Ele não foi contratado para vender panetone, não passou pela cabeça dele vender os panetones da amiga dele, nada. Ele só falou porque ele gostou do panetone, ele gostou. Ele comentou na rede social dele, como se comenta de tudo, ele comentou que comeu um panetone maravilhoso da amiga dele e isso deu 5.000 pedidos. Você não precisa conhecer uma pessoa que tem um número gigantesco de seguidores numa rede social, não precisa. O sistema é aberto, a rede é aberta, basta fazer o trabalho direito de divulgação. Não precisa. Claro, se você tiver um amigo que se dispõe a comentar que o seu produto é maravilhoso, você terá os 5.000 pedidos de panetone com certeza absoluta. Antes de fazer isso, pensa bem. Antes do seu amigo falar do seu produto, se prepara para produzir os 5.000 panetones, porque esse é o dilema. A pessoa produz 30 e ela quer ficar nos 30, ela não quer passar para 200, 500, para 5.000. Todo o dilema é esse. Pensa-se que não existem oportunidades. E o contrário. Em qualquer lugar as oportunidades estão prontas, produz uma coisa e veja o que acontece. Qualquer coisa. Faz um bolo por exemplo, e sai vendendo na rua o bolo e veja o que acontece. Se por acaso, num encontro de ônibus, como os pontos finais onde os ônibus ficam enfileirados, com motoristas e cobradores, passa lá e oferece um bolo para eles, veja o que vai acontecer. Pedidos de bolo. Tudo que se fizer tem demanda num planeta igual a esse. Tudo que se fizer direito. Atenção com a palavrinha direito. Bem feito, perfeição, prazo, entrega, trabalhar direito, é isso. Qualquer coisa que se produzir resolverá o problema de ganhar dinheiro. Mas você sabe, essa não é a questão. Tenho visto isso seguidamente. Estou batendo nesta tecla, porque eu tenho visto isso sem parar. A pessoa recebe uma ideia e para implantar aquilo aparece problemas, e mais problemas, e dilata o tempo. E quando produz os 30 na semana e passou para 200, aí tem uma crise existencial, porque todo mundo está tendo que trabalhar. E está chegando mais produção e aí o negócio empaca e começa a não ter pedidos. Aí fala: nossa, esta semana não chegou pedido nenhum. Na semana passada, chegaram pedidos sem parar. Foi só começar a ter um certo nível de atrito dentro das pessoas daquela família, que produzia aquilo. Um leve atrito entre os familiares para não ter pedido nenhum durante aquela semana. E as pessoas se questionam por que será que não teve pedido esta semana. Aconteceu alguma coisa errada. Onde será que está o erro? O erro está na intenção das pessoas,
Porque o que move tudo no universo é a intenção da pessoa, qual seja, se ela deseja ter o crescimento e se ela deseja ganhar. Já não perceberam que existem pessoas, e isso é motivo de comentários, que ficam avaliando, mas como que esta pessoa cresce? Ele não tem nenhum grau de espiritualidade, não está nem um pouco preocupado com o lado espiritual, com nada destas coisas esotéricas metafísicas, e no entanto, não entendo, ele cresce, 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 por que será? Tem inveja daquela sujeito que está crescendo, crescendo, e aí tem muitas classificações, mas o sujeito é do mal, e está crescendo, como que pode um negócio deste no universo? Etc. Vamos pegar os casos que não são do mal, vamos pegar um neutro. Este neutro não está nem um pouco preocupado com as questões de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, certo? Nem passou pela cabeça dele, ele está focado no aqui e agora. Nasceu, cresceu, abriu os olhos, quer saber como funciona este negócio aqui, funciona assim, é competição, é isso, vamos jogar o jogo, e sai trabalhando e joga o jogo. Sem prejudicar ninguém, só está jogando o jogo, mercado, competir. E ele cresce, e ganha novos negócios e cresce cada vez mais. Como pode? Pode, porque é a intenção desta pessoa. O universo é movido pela intenção. Se ele está alegre, está feliz, está produzindo, vendendo, etc., sem prejudicar ninguém, ele cresce, ele pode ter um negócio gigantesco, seja comercial, indústria, pode ser imenso, só dependendo da capacidade dele crescer, evoluir, nunca puxar o freio. Vocês não ouvem falar de pessoas que não têm formação nenhuma, têm o primeiro grau, e ficou rico? Por quê? Por causa do desejo desta pessoa. Ele não se sabota, basta o desejo dele de crescer continuamente, ele nunca puxa o freio e ele cresce. Existir esta carência que tem no planeta é uma tragédia, literalmente, porque nunca deveria ter sido assim. Não há necessidade de ser assim. Agora, já sei que falarão que precisam de capital para crescer. A pessoa que compra um bolo, ela não precisa ter cozinha, ela não precisa saber fazer bolo, ela vai numa loja de bolos e compra um bolo. O bolo é entregue para ela cortado em pedaços. O dono da loja já explica: você vende cada pedaço por X reais. O que ela tem que fazer? Vai no ponto de ônibus. Isso é um exemplo. Não é para todo mundo sair pegando um bolo e levando nos pontos de ônibus, porque aí tem 500 mil pessoas tentando vender bolo no ponto de ônibus. Não funciona, isso é um exemplo. Sabe quanto dá de lucro? 200 a 300%. Num bolo. Se ela fizer isso com 5 bolos, 10 bolos, num instante, num mês resolvido o problema de aluguel de tudo na vida dela. Comprando o bolo e vendendo bolo, na rua, dá trabalho? Dá. Tem que andar no sol? Tem. Na chuva? No frio? Tem. Todo dia? Todo dia. Eu vi um caso deste. O que aconteceu? Começou a vender, começaram a pedir, adivinha? Parou. O início da coisa é muito fácil, é muito simples, porque o esforço é pequeno. Comprou, vendeu, foi lá, um dia, 2, 3, e mais bolo, mais ponto de ônibus. Parou. Mesmo que 50 mil pessoas, depois de ver esse vídeo, resolvam sair comprando bolo e indo vender nos pontos, a estatística diz que será uma minoria, que depois de uma semana ou duas continuará vendendo bolo. Então este risco nem existe. Nos primeiros 2, 3 dias terá muita gente vendendo bolo, mas depois, infelizmente, depois arrefece, esfria. Vê que tem as primeiras dificuldades, primeiro trabalho, sair da zona de conforto, já não vai dar. Tem que ser outra coisa, mais simples, mais fácil. Sempre o problema será esse. Não é uma coisa de 2, 3 dias, é uma coisa que tem que ser feita a vida inteira, dia após dia. Não existe jeito de não crescer. Se não crescer, decai. Aí o problema do dinheiro volta, está faltando dinheiro. No fundo é uma questão filosófica, metafísica, visão de mundo. Porque no fundo é uma filosofia de vida. Mesmo que a pessoa nada elabore disso, é uma filosofia de vida que o empresário tem que ter se ele quiser ter sucesso. Ele tem que fazer o esforço, o sacrifício que for necessário para ter sucesso, para vender, para ganhar, crescer. Não existe meio termo nisso, não existe outro jeitinho nisso. E uma filosofia de vida. E é por isso que é tão difícil.
Porque se você se envolver numa coisa que precisa de pessoas comprometidas a dar o máximo para que aquilo ande, vocês verão como que isso é difícil. Quando se fala que tem um problema de mão de obra, é disso que se fala. Se você precisa de mão de obra que faça um trabalho continuamente, alegre e feliz, vocês sabem o quanto que é difícil encontrar isso. Esse é o problema. Tem uma palavrinha-chave para a história toda sobre tudo isso que eu estou explicando sobre crescimento: alegria. Alegria. Sem alegria não tem como ter crescimento continuado consistente. Ano após ano, continuamente. Não é cresceu, caiu, cresceu, caiu. E continuo. Este contínuo só pode acontecer se tiver alegria. Se vai vender o bolo tristemente, revoltada, ó céus, ó vida, tem que vender o bolo no sol, esquece. Não vende um bolo. Nada. Porque o que move o universo é emoção, energia em movimento, alegre. Mas vocês já devem ter escutado desde que nasceu tem que sofrer, precisa sofrer. Se não sofre a coisa não vai para frente. Então se for alegre já é visto com ressalvas. Como está alegre? Se estiver alegre deve ser superficial. Esta pessoa deve ter uma personalidade superficial, porque não tem a profundidade do sofrimento. E isso então nas artes e nas grandes obras, de música, de literatura, aquelas pessoas que sofreram barbaridade, produziram muitas obras. Com certeza, é possível produzir obras deste grau, sofrendo, mas também é possível produzir com alegria. É uma escolha. Não há necessidade de ser pelo sofrimento. Aquela luta em glória, não há necessidade de ser assim. Mas, num planeta com essa história que nós temos, fica parecendo que só tem um caminho de crescimento, que tem que ser da dor, para que tenha efeito e sejam prósperos, para todo mundo ter acesso, tem que ter guerra. Aí você tem 6.000 anos de história com no máximo 30 anos de paz. Em 6.000 anos de história, 30 anos de paz, sempre tem uma guerra, ou 20 ou 30 em andamento. Não há necessidade de ser deste jeito. Eu não estou fazendo apologia que não tem que ter espiritualidade, nem nada disso, não estou defendendo isso, é um exemplo. A pessoa que não tem maiores preocupações, mas tem alegria, ela cresce. Por causa da alegria que ela tem. Quando você vai empreender alguma coisa, o primeiro fator é se tem alegria. Se não tem, nem começa. Por que será a perda de tempo? Aqueles 30 produtos, está tudo indo bem, está todo mundo feliz, está vendendo 10, 15, 30, a família está tudo certo, vamos em frente, nós estamos ganhando, daí vem os 30, daqui a pouco os 40, 50, daí o que acontece? Atrito. E o atrito fez o quê? Tirou a alegria. Acabou a alegria interna na família porque tem que trabalhar mais. O que estancou o trabalho foi a falta de alegria. Enquanto eles estavam produzindo alegremente, felizes, brincando, tudo estava andando. A hora que eles começaram a pensar, mais 40 e 50, como é que nós vamos entregar isso? E tem que comprar mais. Aí já muda o humor, de um lado e de outro, e já tritou. Aí pararam os pedidos, e a pessoa vai falar, bom, com dívidas como é que dá para ter alegria? Pois é. Este é o ovo e a galinha. Sem alegria não dá para ganhar dinheiro e não paga a dívida. Primeiro tem que ficar alegre, depois ganha, depois paga. E o foco já sabe, o foco não pode ser em dívida, o foco tem que ser centímetros ganhar. Quanto mais se põe foco, mais aquilo cresce, seja o que for. Colocou foco em dívidas, aí tenho que pagar as dívidas, mais dívidas aparecerão. Eu tenho que ganhar dinheiro, vai aparecer oportunidade de ganhar dinheiro, desfoca do problema. E solta o problema. Soltar o problema. Soltar as dívidas. Isso não quer dizer esquecer que tem dívida. Não pagar as dívidas. Não quer dizer para jogar as dívidas tudo na gaveta. Não quero mais saber disso, porque baterão na sua porta. Não é ignorar as dívidas. Soltar é uma filosofia de vida, é o desapego da coisa. E quando se tem desapego, há progresso. E um paradoxo, mas é a realidade. Toda vez que se tem desapego, há progresso. Por isso que eu levantei no começo o conceito das duas filosofias de vida. Uma eu vou jogar o jogo do mundo, ou seja, eu vou entrar no mundo, e a outra é, eu vou estar no mundo, mas não ser do mundo. Quem está no mundo, mas não é do mundo, este ele paga todas as dívidas dele, porque ele não é do mundo. Portanto, não faz dívidas. Se ele não é do mundo, ele não faz dívidas. Aparentemente, pensa-se que para jogar o jogo do mundo tem que fazer dívidas. Aí é difícil,
Porque se você faz dívidas sem ter receita, sem ter ganho, o desastre é certo. E se faz dívidas achando que entrarão pedidos, por alguma razão, o problema aparecerá. E muito importante entender isso. E a mesma história de achar que o mês que vem vai, depois do carnaval anda, e assim por diante. Chama-se esperança isso. A última que morre. Esperança. Isso nos negócios, e a coisa mais desastrosa que pode existir. Por quê? Depois do carnaval anda, então nós podemos fazer de vida agora. Pensa bem o seguinte, essa pessoa que foi comprar o bolo, qual o capital que ela precisa? Vocês estão entendendo? Para haver crescimento, não há necessidade, praticamente, de nenhum capital. Vamos ver um caso extremo. Um mendigo. Ele fica no farol pedindo esmola. Ele nem tem o dinheiro ainda para comprar o chocolate para vender. Ele está ali, ele tem que pedir esmola para comer. Então qual capital que ele tem? Ele mesmo. Perguntinha, será que dá para este mendigo sorrir, desejar, bom dia, boa tarde e boa noite, enquanto ele pede alguma coisa? Sorrir e agradecer? Isso chama-se vendas, vendas. Até para ser mendigo tem que saber vender, vender a doação que a pessoa dará para ele. Tem que doar de boa vontade. Dou para um mendigo feliz, o sujeito também fica feliz. Todo mundo fica feliz e todo mundo cresce. Imagina a seguinte situação, vem uma menina, bate no vidro e precisa de dinheiro. Vamos supor que você tira uma nota de R$2. A menina pega a nota e rasga porque você deu uma miséria para ela. Isso aconteceu. Como que uma pessoa pode progredir deste jeito? Então até para pedir esmola tem que ter alegria. Senão fica muito difícil ganhar. Mas se o mendigo fizer direitinho ele vai receber um dinheirinho. É só vocês calcularem quantos carros param em cada farol. Vamos supor quantos faróis acontecem ali, parados, e quantos carros passam ali. Daí faz uma média e verifica quanto que dá por dia e quanto que dá por mês. Eu não vou contar, porque já sabe, daqui a pouco vai ter gente nos faróis pedindo. Eu não vou dar o valor que significa isso. Mas, eu garanto que com esse trabalho, veja, a pessoa ganhou um dinheirinho e foi lá comprar o bolo. O mendigo passou do zero capital, agora já vai lá comprar o bolo, compra uma roupa melhor e sai vendendo o bolo. Aí 1, 2, 5, ou 10, daí ele tem mais capital e assim vai. Onde está o problema? Onde está o problema para progredir? Zero de capital, hein? Zero. Agora imagine alguém que já tem casa, condições e toda a infraestrutura, que tem o dinheiro para comprar 4, 5, 100 bolos, por vez, ou qualquer outro produto ou qualquer outro serviço. Vou fazer comida e vender, ou roupa, etc. Comercializar roupa, compra, revende. Veja a margem de lucro a cada revenda, cada peça. É só ter o desejo intenso de progredir. Não pode ser uma coisa mais ou menos. Tem que ser intenso, porque o mais ou menos em uma semana ou duas não acontece. Comprou as roupas, aí já fez reunião com as amigas para oferecer. Ah, não consigo juntar as pessoas. Tem estoque, tem as roupas, mas não consigo juntar as pessoas para oferecer. Tem N destes exemplos. Sempre lá no fundo, lá atrás, tem uma questão da filosofia de vida. O ímpeto de ganhar, de produzir, de melhorar sempre. Isso é filosófico. Isto é, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu vim fazer aqui. Imagina, se a pessoa já tem esta concepção que ela está aqui para fazer alguma coisa, que ela está aqui para crescer, para evoluir, para usar o máximo da capacidade dela, ela já sai fazendo. Daí você já pode tirar uma conclusão. Os que têm o ímpeto, eles já estão lá na frente. O que tem esta falta de fazer intensa, são os que têm dificuldade. Vamos dizer, tem muita gente que não tem oportunidade, mas nós estamos falando do mendigo. Falta conhecimento. No Sebo tem livro de R$4 à venda. RS 4,00, R$3, R$2. Entra no site dos Sebos e veja. E não é livro que não acrescenta nada. São livros fundamentais, um livro que muda a vida da pessoa. Um livro, por R$3, R$4. Falta conhecimento, não há conhecimento disponível. Não. 100.000 anos atrás já passou. Existem meios de a pessoa Pogeut, seja lá onde for. Mas é preciso ter esta vontade de progredir, e mais que uma semana, um mês ou 2 ou 3 meses. Porque vai dar trabalho, com certeza. Muito trabalho, e cada vez, adivinha? Mais trabalho. E essa é a palavra.
Uma das palavras mais complicadas que existem neste planeta. É contrema, por isso se vê ao longo da história, tal disparidade de evolução. No frigir dos ovos, não são as grandes questões econômicas, leis, filosofia, sociologia etc. etc. Não é isso. O mendigo ele pode sair desta situação, se ele fizer direito. Se ele conseguir tratar bem o cliente dele, que é a pessoa que está no carro, parado no farol. Se ele conseguir ter a alegria de estar vivo, ele progride. Mas esta é a alegria que tem que ter todos. Todos. Não é só o mendigo, é o empresário, é o executivo, é o técnico, são todos. Tem que ter esta alegria. Se não houver isso, se houver aquela melancolia existencial, é impossível. Impossível. O universo só funciona com alegria. Eu sei que essa é uma pílula difícil de engolir. Que a coisa tem que ter alegria para andar. Sem alegria não anda. E só fazer uma experiência. Faz algo com uma alegria interna, intrínseca.